Graça e paz para todos. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Meus amados, eu li aqui um texto da palavra do Senhor que fala sobre a importância da gente ter um homem de Deus e uma mulher de Deus ao nosso derredor. A gente sabe que nos dias de hoje é muito difícil você encontrar pessoas assim, homem de Deus, mulher de Deus, que estão dispostos a nos servir, que estão ali prontos para profetizar para nós coisas boas, coisas que vêm da parte de Deus. Porque a gente sabe, meus amados, que nos dias de hoje existem muitas pessoas que têm ministério, mas estão dentro da igreja, estão corrompidos. É pastor corrompido, é diácono corrompido, é missionário corrompido, é dirigente corrompido. Às vezes, você olha para a pessoa, você diz assim: essa pessoa nunca se corrompeu. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que a gente acha que nunca se corrompeu, a ponta do iceberg está batendo na porta dela. Ou seja, quando eu digo que a ponta do iceberg está batendo na porta daquela pessoa, eu estou dizendo que aquela pessoa, para ela se corromper, é uma questão de tempo. Porque às vezes a pessoa, ela é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, aí o inimigo ele começa agora a fazer proposta para aquela pessoa, o inimigo começa a entrar na vida daquela pessoa, e aos poucos aquela pessoa ela vai perdendo a essência de Deus. É por isso que eu acabei de dizer que às vezes a ponta do iceberg começa a bater na porta daquela pessoa. Amém, irmãos? Quem não se lembra, aleluias, que quando Jesus ele estava ali no banquete na casa de Simão o leproso, e ali chegou uma mulher chamada Maria, com um perfume muito caro que ela comprou naquela época de nardo puro, que valia mais ou menos 300 denários, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Não foi verdade? Derramou ali sobre a cabeça de Jesus. E diz a palavra de Deus que Judas, quando viu aquela cena, Judas começou a dizer: por que não pegou esse valor desse perfume e dividiu com os pobres? E o texto vai dizer que Judas disse essas palavras porque Judas estava o quê? Interessado no dinheiro. Ou seja, Judas, para se corromper, era só uma questão de tempo. Não é verdade? Porque a ponta do iceberg estava batendo ali sobre a vida de Judas. E voltando aqui para o texto, meus amados, o profeta Eliseu, ele chegou numa determinada cidade que antes era chamada de Jericó, e a gente sabe que Josué ele tinha conquistado Jericó, e depois que Josué conquistou Jericó, Josué tinha amaldiçoado aquela cidade, e ninguém poderia reconstruir aquela cidade, porque se reconstruísse aquela cidade, o primogênito da pessoa que fosse construir aquela cidade morreria. Aquela cidade estava debaixo de maldição. Só que a gente sabe que o homem ele é tendencioso ao pecado, o homem é desobediente.
O homem muitas vezes não dá ouvido àquilo que Deus fala, e lá na frente acaba quebrando o que? A cara. E todos aqueles que tentaram edificar Jericó, eles tiveram perdas dentro da sua família. Então eles desistiram de construir e foram ali para os arredores da cidade de Jericó. Só que nos arredores de Jericó, meus amados, ali bem próximo, também aquela terra estava amaldiçoada. E nessa época o profeta Eliseu, ele tinha ali se tornado sucessor do profeta Elias. E quando ele se aproximou daquela pequena cidade ali, perto de Jericó, os homens daquela cidade vão até o seu encontro e diz: olha, a cidade é bem localizada, o lugar é bom, porém as águas são amargas e a terra é estéril, ou seja, a terra é improdutiva. Mas o profeta Eliseu, meus queridos, naquele momento, olha só, uma das coisas que me chama a atenção é que o profeta Eliseu poderia muito bem repreender aqueles homens e dizer: olha, sabe por que é que vocês estão sofrendo? É por causa de vocês mesmos, a culpa é de vocês não poderiam fazer obra nenhuma aqui nesta terra, nesta cidade. Só que o profeta Eliseu, ele parou para ouvir aqueles homens, ele parou para resolver o problema. A gente sabe, meus queridos, que nos dias de hoje existem pessoas problemáticas, existem pessoas que elas são sofridas, existem pessoas que estão sofrendo perseguição. E quando a gente vai, e quando essa pessoa que está sofrendo perseguição, que está com algum problema, que vai muitas vezes em busca de resolver seu problema e conta para alguém, muitas vezes essa pessoa, ela já recebe a pessoa com açoite, ela não quer ouvir, ela não quer resolver o problema da pessoa, fica julgando, não é verdade? A gente encontra muitas pessoas assim. Aí você está com um problema, você vai até uma pessoa para contar o problema e acaba voltando para casa com 2 problemas. Mas Eliseu, ele parou para ouvir aqueles homens, ele parou para escutar aquilo que eles estavam ali dizendo a Eliseu. Ele parou para escutar e ouviu ali tudo que eles estavam ali passando. E aqui já tem a primeira revelação que eu quero trazer para você aqui, dentro desta mensagem, que todo problema para Deus tem solução. Às vezes a pessoa é crente e diz: olha, eu vou sair dessa igreja, faz muito tempo que eu estou aqui, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter vitória, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outro bairro, eu vou morar em outro lugar. Mas a pessoa, meus queridos, muitas vezes se esquece, sabe do quê? Que a pessoa, ela tem um potencial. A pessoa se esquece que ela pode ser bem vitoriosa, ela pode ser bem sucedida, basta ela crer no seu potencial. Não adianta você ir para outra igreja, para outro lugar, não. Aqueles homens que estavam ali naquela cidade, eles não saíram daquela cidade, eles ficaram ali para resolver o problema. E eles tomaram uma atitude e foram até aquele profeta Eliseu. E eu começo aqui a me lembrar, sabe de quê? Falando sobre potencial, sobre tomar uma atitude, sobre não sair do lugar. Eu começo agora a me lembrar dos 4 leprosos que estavam padecendo por necessidade. Eles estavam passando por uma grande fome, eles não podiam entrar dentro da cidade de Samaria, porque eles eram excluídos, eles eram leprosos. Mas eles resolveram o seu problema sem sair do lugar de onde eles estavam, daquela cidade. Aliás, eles resolveram o seu problema sem mudar de cidade. Porque quando eles tomaram conhecimento que os assírios estavam ali acampados ao redor da cidade de Samaria, porque os assírios, eles tinham cercado aquela cidade para querer invadir, e eles sabendo que ali tinha muita comida, tinha muita bebida, então foi que eles fizeram. Eles disseram: olha, vamos até o acampamento dos assírios. Se eles nos matarem, nós morreremos, mas se eles nos deixarem viver, nós viveremos. E quando aqueles leprosos tomaram aquela decisão, Deus entrou em cena, fez um mover,
Os assírios fugiram, porque no momento em que os leprosos vinham ali até o encontro deles, eles começaram a escutar uns passos de um grande exército, sem saber que ali eram os 4 leprosos que vinham ao encontro dele. Então eles ficaram com medo, fugiram, e os leprosos se fartaram ali de pão, de água, porque eles creram no potencial que eles tinham. Eles não precisaram sair de uma cidade para outra. E aquela comida que estava ali, meus amados, serviu tanto para ele como para o povo que estava em Samaria, que também estava padecendo por fome. Então é justamente isso que eu quero dizer para você. Você tem que crer no seu potencial. Você não pode cruzar os seus braços. Você não pode fugir da sua responsabilidade e querer ir para outra cidade e querer ir para outra igreja. Não. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que crer no seu potencial e crer também nos homens de Deus. Porque quando eles chegaram até o profeta Eliseu, aí o profeta Eliseu começou agora a resolver o problema deles. Pediu para que eles trouxessem uma salva, conforme está aqui no capítulo 2, versículo 20, e disse: trazem uma salva e põe nela sal. Olha aí, eles trouxeram uma salva nova que nunca tinha sido usada. O profeta Eliseu vai ali ao manancial das águas, ali na nascente do rio, conforme está aqui no versículo 21, e ali ele colocou ali aquele sal naquelas águas na nascente, e as águas se tornaram doces. A terra agora não era mais improdutiva, a terra agora começou a produzir. Amém? O que é que eu aprendo, meus amados, dentro desta mensagem forte, poderosa? Uma das coisas que eu aprendo é que aqueles homens daquela cidade, eles não se precipitaram, eles não mudaram de cidade, eles buscaram justamente a solução ali ao homem de Deus. E eles ali, quando eles não saíram daquela cidade, quando eles não se precipitaram, não fizeram, não tomaram outro tipo de decisão, aí o que acontece? Deus entrou na história deles. Deus, eu vou resolver o problema desses homens. E Deus entrou ali naquela causa, usou ali aquele profeta Eliseu com muita autoridade. E uma das coisas que eu aprendo aqui nesse texto é que tudo na nossa vida que está amargo, Deus vai transformar em doce. Isso aqui é revelação, viu? E esse amargo que eu me refiro é tudo aquilo que está dando errado na minha e na tua vida. Isso pode ser dentro do nosso casamento, pode ser dentro da área do nosso emprego, pode ser dentro da área da nossa saúde, porque às vezes a gente está com a saúde debilitada, pode ser um filho nosso que está nas drogas, pode ser muitas coisas na nossa vida que está dando errado. E se está dando errado, eu não tenho dúvida que Deus vai transformar aquilo que está dando errado, aquilo que está amargo na nossa vida, Deus vai tornar o amargo em doce. Amém? Como ele fez aqui com o povo que estava padecendo, sofrendo nesta cidade, as águas estavam amargas, mas Deus fez com que aquelas águas se tornassem doces. A terra que não produzia nada agora começou ali a produzir. Amém? A fome que estava assolando naquela cidade parou de assolar. Amém? Porque Deus é aquele que resolve o meu e o teu problema. E quando Deus, olha o que eu vou lhe dizer, entra numa causa, Deus não entra numa causa para perder. Deus entra numa causa para ganhar. Se você meditar na Bíblia, você vai ver que todas as causas que Deus entrou, Deus resolveu. Amém? Só para você ter uma ideia, eu já vou terminar aqui. Vou falar somente de uma causa que Deus entrou para resolver. Sabe qual foi a causa? Foi quando Lázaro tinha morrido. Lázaro estava enfermo. Foram chamar Jesus. Jesus estava numa cidade muito distante.
Jesus ainda passou 2 dias naquela cidade e Jesus só chegou no 4º dia. Lázaro já estava morto. Muitas pessoas não acreditavam mais que Lázaro iria reviver, porque quando Jesus chegou, a primeira coisa que Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Marta ali ficou descrente, mas Jesus disse que aquele que crê, mesmo que esteja, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém? E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando chegou ali no sepulcro de Lázaro, muitas pessoas ali incrédulas, não acreditando em Jesus, achando que era impossível aquele homem ali ser ressuscitado, e Jesus ali mandou tirar a pedra. Jesus mandou tirar a pedra com muita autoridade. E quando a pedra foi tirada, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, porque Jesus entrou na causa de Lázaro. O amargo que estava na vida daquelas 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria, naquele dia se tornou doce. Talvez, meus amados, neste momento, tudo na tua vida esteja amargo, tudo esteja dando errado. Você procura uma solução e não encontra, mas tenha certeza que o amargo que está na tua vida, Deus vai transformar em doce. Deus vai entrar na tua causa e você vai ficar de posse de vitória. Receba esta palavra e que Deus continue me abençoando e te abençoando.